Olá, pessoal! Como vocês estão? Se divertiram muito no São João? Comeram muito milho, muito amendoim? Ah, que legal. Canjica, gosta? Não, muito não. Mas bolo de laranja, bolo de milho. Ah, que legal. Viajou? Tá bom, se viajou. Fala lá no grupo lá o que é que vocês gostaram tanto do São João. Claro que o São João foi em casa, né? Dentro de casa. Mas se alguém viajou com toda a segurança que eu sei, diz aí se viajou, o que foi que fez, tá bom? Tá certo. Então hoje, gente, a data de hoje é 26. Hoje é quinta-feira, certo? Bom, estamos no mês de junho, tá bom? Estamos no mês de junho, que é o mês de São João, que também é o mês do meio ambiente, que a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente. Hoje, na nossa aula de hoje, vamos ter dois momentos, que é a aula de geografia e o segundo momento de matemática, tá bom? Ok, então vamos lá. No livro de vocês, deixa eu para mostrar, o livro de vocês, tá vendo? O tema da nossa aula é Elementos Naturais e Culturais da Escola. Aqui tem um textinho bem legal que fala assim: na sua escola é mais fácil encontrar elementos naturais ou culturais? Pensa aí na escolinha de vocês. O que é que vocês podem encontrar lá? Mais elementos mais culturais ou naturais? Uma árvore antiga no pátio, por exemplo, é um elemento natural que foi mantido, mesmo com as mudanças ocorridas ao longo do tempo no espaço. Alguns prédios de escola já foram outras coisas. Então, a vegetação do pátio, as características da natureza que circunda o prédio, compõem os elementos naturais da escola. Nas escolas, a construção de salas e dos demais ambientes representa os elementos culturais da escola. Esses elementos variam de região para região, dependendo de onde a escola for construída. Os elementos culturais vão se modificando, fazendo com que as escolas tenham características próprias. Então, esse textinho está no livro de vocês, tá? Que a Pro acabou de ler. Eu já li para vocês, depois a mamãe bota lá para poder vocês ouvirem, ou a mamãe pode ler. Mas assim, quando você está se preparando para ir para a escola, quais são os elementos que você vê no caminho até chegar à escola? Quais são os elementos naturais? Quando você está indo para a escola, você encontra muitas árvores, muitas plantas, você encontra algum morro, né? Você vê alguma ladeira, algum morro. Então, se você vê, são elementos naturais. Mas se você vê também culturais, que são elementos modificados. Você encontra casas, você encontra prédios, banco da praça. Então, tudo isso são elementos culturais, que são elementos que foram modificados no decorrer do ano, no decorrer do tempo. Então, você vai prestar atenção, fecha os olhinhos e imagina quando você sai de casa até chegar à escola, o que você vê no caminho até chegar à escola, tá bom? Aí aqui, ó, tem um livrinho, tem uma atividade aqui no livro de vocês que tá mostrando aqui, ó. Tá vendo? Tá mostrando aqui alguns prédios, algumas casas e fala assim, ó. Identifica os elementos naturais e os culturais das passagens a seguir que a criança encontra até chegar à escola. Então você vai olhar e aí você vai identificar o que se encontra na escola. Aqui não é o caminho que você faz até a escola. Aqui é o caminho do livro que está mostrando até a criança chegar à escola. O que é que ela encontra? Árvores, encontra prédios, encontra farmácia, supermercado, encontra uma pracinha. O que é que ela encontra no caminho de casa? Certo? Aí você vai olhar, você vai analisar. Aí aqui, ó, tem uma outra atividade que tem resposta pessoal. A resposta, gente, é pessoal. O que é a resposta pessoal? É a resposta sua. Então, a resposta pessoal, ela está sempre certa, nunca está errada, tá bom? A pergunta é a seguinte: escreva 4 elementos naturais e 4 elementos culturais que você encontra no seu percurso até a escola. Então, lembra que os elementos naturais são aqueles que foi construído por Deus, já estava lá. O Senhor foi construir e colocou. São os elementos naturais: árvores, plantas, rio, riacho, morro, montanha. Né? Isso são os elementos naturais. E os elementos culturais são os elementos que foram modificados pelo homem, né? Que são prédios, casas, farmácias,
certo? Então, você vai, como tá dizendo aqui, ó, dizer 4 elementos naturais que você encontra no percurso da escola. Eu não encontro nenhum percurso natural. Então, se você não encontra, não escreve. Você só vai escrever o que você se lembra do caminho de casa até a escola, tá bom? Bom, a atividade de vocês é essa mesmo, tá? Aí você vai olhando as tarefinhas e vai respondendo. A maioria desse dever aqui de geografia são respostas pessoal. Viu, mamãe? Então você vai conversar com elas, você vai perguntar a elas, e aí quando elas responderem, aí manda elas copiar aqui a resposta dela. Não precisa ser a resposta do livro, é a resposta dela, que é pessoal, tá bom? Então estamos acabando o nosso primeiro momento na aula de geografia, viu, primeiro ano? No final da aula, a prof faz a chamada. Vamos voltar para o segundo momento. Então, voltamos para o nosso segundo momento, que é a aula de matemática, tá bom? Segundo ano, ou primeiro ano. Ó, tô com o segundo ano na cabeça, pode não cair dessa? Agora o momento é de vocês. Vamos falar sobre o quê? Isso mesmo, subtração. Aí a prof fez aqui nesse mini quadro que ela preparou. Aí eu fiz subtração e botei quantos lápis aqui? Vamos contar, gente? Vamos contar quantos lápis? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 lápis. Mas a prof vai riscar aqui, ó. Vou te mostrar. Quanto é que ela vai riscar agora? Ela vai riscar, ó. De 5 lápis, gente, eu risquei o quê? Risquei 2. Como é pró que eu faço essa conta? Simples, meu amor. Você faz o seguinte. Deixa a pró desabotoar aqui, pronto. Aqui. E eu tenho quantos lápis? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 lápis. Eu vou escrever o 5 menos, que é o tracinho, né, da subtração, menos. Quantos mesmo? Quanto foi que eu risquei? 2. 1, 2. Menos 2. Vou colocar o sinal de igualdade. Toda continha precisa ter este sinal de menos para identificar que soma você está fazendo ou que conta você está fazendo, se é de adição ou subtração. No caso aqui é subtração. E o sinal de igual, que é o resultado, né? Para poder a conta, gente, ficar organizada, ficar bonitinha, tá bom? Então, vamos contar quantos lápis sobrou? Vamos contar? 1, 2, 3. Isso mesmo, gente. Sobraram 3 lápis. Tá vendo? Vamos aqui fazer um traço e a prova vai fazer uma outra continha, que é de subtração. Então, vamos contar aqui, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar com a Pro? Vamos contar com a Pro. Aqui, ó. Deixa eu segurar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vou tirar 1, 2, 3. Tirei 3. Como é que a gente vai fazer a continha? Quantas bolinhas são mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar o 6 aonde? Muito bem. Colocar aqui, ó, o 6 aqui, ó. Menos, tá vendo? Sempre o sinal de menos, não pode esquecer. Quantas que eu tirei? 3. 1, 2, 3. Menos 3. Sinal de igual. Tá vendo? E aí, eu vou contar quantas sobraram. 1, 2, 3. Sobraram 3. Eu vou e coloco o 3 aqui. Tá vendo? Subtração é uma continha bem simples que vocês podem fazer tranquilamente. Gente, vocês podem usar a tampinha. Na próxima aula de subtração, a prova vai trazer as tampinhas. E aí a gente vai trabalhar tirando as tampinhas. Pode trabalhar com caroço de feijão, pode trabalhar com bolinhas de papel, pode trabalhar com arroz, contanto que dê para você fazer a continha, ou você contar. Ou você pode fazer bolinhas também e contar, tá bom? O importante é fazer a conta da maneira que seja melhor que você entenda. Na tarefa de vocês, né? Aqui tem assim, ó. Ah, deixa a prova botar, sabe o quê? Deixa a prova mudar a ordem. Porque aqui tem um quesito bem interessante. A prova vai mudar a ordem aqui dessa conta. Deixa eu botar aqui. Vou colocar aqui. Vou mudar a ordem dessa aqui, ó. Dessa daqui. Vou mudar a ordem dessa daqui, ó. Dessa. Tá vendo? Então, a prova vai botar 6. Deixa eu botar mais pro cantinho. Porque a prova vai escrever 6 sobre 3, ó. Traço, sinal de menos, que é igual a 3, não é isso?
Isso mesmo. Então, gente, o nome dessa conta é subtração. E o nome das parcelas dessa conta é o quê? Aqui é minuendo, MEI. Deixa eu escrever assim, que é a pronúncia. Minuendo, nuendo, subtraindo, resto ou diferença. Eu vou botar um traço, viu, gente? No resto ou diferença. Botar resto ou diferença, porque o lugar aqui tá pequeno para escrever. Ok? Então, aqui, ó. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. São o nome das parcelas das continhas de subtração. Esse nome subtração quer dizer subtrair, quer dizer tirar, tá bom? Então, aqui no livrinho de vocês, agora sim, a hora do livrinho de vocês, tá aqui falando algumas atividades. E, ó, gente, tem alguns probleminhas convencionais. Ó os probleminhas, tá vendo? Aí tem aqui assim, ó. Observe, há 9 pinos de boliche e Mariana jogou a bola e derrubou 3 pininhos. Falta derrubar 6 pinos. Agora vamos completar. Aí, ó, quando você for fazer a atividade, nunca se esqueça que você precisa olhar a imagem. Se você não olhar a imagem, não vai adiantar não, tá bom? Tem que olhar a imagem. Depois que você olhar a imagem, que você vai ler com a mamãe e aí vocês vão resolver o probleminha. Aqui tá dizendo que Mariana, ela jogou a bola e derrubou 3 pinos. Tinha 9 pinos em pé, ela derrubou 3 pinos e sobraram em pé 6 pinos. Como é que vai fazer a continha? Do modo que tá aqui, do modo que a Pro fez, tá bom? E aqui embaixo são outros probleminhas. Deixa a Pro ler aqui. Para comparar a quantidade de idosos que vivem na casa deles, também fazemos uma subtração. Então, primeiro você precisa fazer a leitura por imagem. Você vai olhar as imagens que tem aqui. Depois você vai ler com a mamãe o que está falando, o que está pedindo. E só assim você vai fazer a continha. Você não pode começar fazendo a continha. Tem que olhar as imagens, porque tudo é uma leitura, tá bom, mamãe? Faz a leitura com ela primeiro por imagem. Essa daqui é só prestar atenção, que é tipo uma rimazinha que você vai completando. Já tem o primeiro que está pronto, que a Pro vai ler. Eram 9 irmãs na casa, uma foi fazer biscoito, deu tangulango, mangunela, aí ficaram apenas 8. Aí esse daqui, que é a primeira rima, já está pronta. Aí a mamãe vai ler com vocês. Mas a Pro vai ler aqui, ó. Dessas 8 que ficaram, uma foi comprar chiclete, deu tangulango, mangunela, aí ficaram apenas 7. E você vai escrever o nome do número. Não é o número, é escrever por extenso o nome dos números. Dessas 7 que ficaram, uma foi falar francês, deu tangulango nela, mangunela, aí ficaram apenas 6. E aí você vai escrevendo os números na ordem decrescente. Que decrescente é o quê? Do maior para o menor. A gente começou escrevendo os números 8 e você vai escrevendo até chegar aqui embaixo, que é o número 1, tá bom? E aí a mamãe vai lendo com vocês. Bom, a atividade é essa, a Pro vai passar as páginas pelo WhatsApp. Espero que vocês estejam verdadeiramente assistindo as aulas. Eu vou fazer um teste com vocês, que eu vou fazer algumas perguntas aqui na videoaula e vocês só vão responder no caderno lá, certo? Então, para que vocês possam fazer a atividade, vocês vão ter que assistir a videoaula, tá bom, gente? Eu preciso realmente ter a certeza que vocês estão assistindo a videoaula, tá bom? Então, antes da gente finalizar, vamos fazer a nossa chamada? Vamos fazer. Lara Kelly, presente, Lara Kelly. Luísa, tá presente, Lulu? Esther, tá presente, Esther? Que legal. E Isabela, tá presente, Bela? Que legal. Então,
É um prazer ter vocês. Toda vez que eu faço a chamada é como se vocês estivessem perto de mim. Tá bom? Beijos pra vocês e até amanhã.